Renovação com o homem lá. Vamos lá, tá encaminhando? Tá indo, devagarinho. Renovação com o Ryan? Vai dar tudo certo. Valeu, Pedrinho. Boa viagem. Vasco rumo a Libertadores, desfalque confirmado. Vamos falar sobre o técnico Fernando Diniz, que surpreende geral. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Gigante da Colina, do Clube de Regatas Vasco da Gama, diretamente do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos. Deixa o like no vídeo, é importante demais para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela sua inscrição. Paramos tudo aqui agora para deixar você bem informado. O Vasco embarcou na tarde deste sábado, inclusive vou colocar na tela final do vídeo para você poder acompanhar, e vamos sim às últimas notícias relacionadas, às últimas informações importantes. Sem mais delongas, já quero trazer aqui a atualização sobre o primeiro desfalque, confirmado em virtude do camisa 77 cruzmaltino, o Ryan. O atleta tem um edema na coxa direita, faz tratamento integral junto ao DESP e já realiza inclusive atividades parciais com o grupo. Não há nenhuma preocupação, mas claro, é necessário o Ryan ser poupado para esse jogo, para que não haja um perigo, o risco de ter uma lesão grave. Então vamos à lista dos relacionados nessa viagem de hoje. Andrés Gomes, Cauã Barros, Coutinho, Cuesta, Daniel Fusato, David, GB, Hugo Moura, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, são os dois zagueiros do Vasco, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Matheus França, Nuno Moreira, Pablo, que é o goleiro da base, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Robert Renan, Tietê, Thiago Mendes, voltando a ser, aliás, mais uma vez relacionado, Verrete e o lateral esquerdo Vitor Luiz. Portanto, são esses 23 jogadores à disposição do técnico Fernando Diniz. E uma informação, em conjunto com os amigos do podcast Cruzmaltino, uma apuração que nós realizamos durante a semana, é que o Diniz chega até a surpreender, demonstrando compromisso, comprometimento, seriedade. O Diniz internamente vê essa partida como um jogo de 6 pontos e o Vasco ir rumo à Libertadores da América. O objetivo, o discurso e, por isso, qual é a atitude do Diniz? Estar junto com a delegação, viajar junto com a delegação. Essa atitude do técnico Fernando Diniz mostra o quanto o Vasco está comprometido e focado a buscar essa classificação para a Libertadores nessa reta final. Faltam 8 jogos, são 8 finais. Na equipe que enfrenta amanhã o Bragantino pela 30ª rodada, a dupla Ricardo Cobaltini e o Evandro Fornari serão responsáveis para comandar o Vasco à beira do gramado. A informação que nós temos é que os dois estarão ali à beira da área técnica para poder comandar o Vasco. Aí sim, depois no final do jogo, teremos a coletiva e um dos dois estará ali conversando com a gente. Amanhã cedo eu já viajo para São Paulo, por isso, galera, é muito importante você se inscrever aqui no canal, deixar o like, colar aqui com a gente, vamos deixar você sempre informado. Vamos agora sobre a escalação, Goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Cuesta, Robert Renan, Hugo Moura fazendo o meio campo com o Cauã Barros, a volância, Coutinho meia de ligação, Andrés, Nuno e Verrete, portanto, no lugar do Ryan. Ainda tem um GB como uma opção também, Falando em GB, falando na base forte, vale a gente trazer aqui um detalhe muito interessante, em virtude do Vasco ser semifinalista do Campeonato Carioca Sub-20. O Vasco venceu a Portuguesa por 4-1 pelo jogo da volta nas quartas de finais do Carioca no Nivaldo Pereira. Gols marcados pelo Gustavo Guimarães, Diego Minetti marcou 2, o Lócio marcou mais 1. O Lócio marcou outro gol. O Vasco enfrenta o vencedor do confronto entre Volta Redonda e Fluminense na próxima etapa. 4-1 na Portuguesa. Mas eu vou falar algo que surpreende, já que a gente está falando de surpreender, a jogada do Zuccarello. O Zuccarello, ele constrói, salvo engano, foi o segundo gol do Vasco.
Ele constrói uma jogada no meio-campo impressionante. Ele leva a bola, carrega a bola, dá o passe com a canhota pro lado esquerdo pro Guilherme Estrela. E o Guilherme Estrela, ele dá um totozinho na bola, ele dá uma cavada pro passe pro Minetti. O Minetti de primeira faz um golaço, né? Assim, enquanto a base ela impressiona, o quanto essa base merece muito ser campeão, e esses jogadores merecem os olhares e a valorização, né, do técnico Fernando Diniz. Então chega a ser impressionante. Faço questão de sempre falar sobre o trabalho de base, sobre o projeto que o Vasco vem trabalhando, tanto com o diretor executivo, com o Admar, também com o pessoal que cuida do modo geral, administra geral a base do Vasco. E vamos rumo a essa final. Taça é taça, meu amigo. Não importa se é Carioca, se é Copa do Brasil. Esses jogadores do Vasco da base têm que se acostumar a isso, a buscar taças, a buscar títulos e honrar a camisa do Vasco. Então parabéns aí à garotada da base que também surpreendeu no dia de hoje. E trazendo mais assuntos, a galera que está acompanhando aqui o nosso vídeo pelo BTB Esportes Oficial, lá no BTB Play, né, no nosso canal secundário, você vai acompanhar o embarque do Vasco na íntegra. Você que já está aqui pelo BTB Play, fique aqui com a gente, vou trazer mais informações, porque o negócio é o seguinte: a provável escalação nesse momento do Bragantino: goleiro Cleiton, Hurtado na lateral, Gustavo Marques, Alex Vinícius, Vanderlan, Gabriel, Eric Ramírez, Juninho Capixaba, John, Thiago Borbas e La Quintana. E outra informação importante, né, é claro que o Seabra nesse momento, que é um treinador que estou pelo Cruzeiro, depois do Diniz inclusive, ele vem passando pelo pior momento, né? O Bragantino vive seu pior momento na temporada, vem de uma derrota contra o Juventude no Alfredo Jaconi, na pior atuação da equipe do Juventude. Então o alerta está muito ligado. É claro que o Vasco não pode salto alto jamais, tem que ir com força máxima. Acho que é um jogo propício sim para o Verratti dar a volta por cima, para o Verratti fazer o gol dele, o Verratti aproveitar a sua titularidade, ir para cima e buscar esses 3 pontos fora de casa e aproveitar esse momento, obviamente, do Bragantino fragilizado. E uma informação aqui para a galera que está perguntando: John, onde será a concentração do Vasco nesse jogo? Bom, o Vasco vai estar concentrado no Bourbon Atibaia, tá? Então, claro, até trazendo informação, apurando aqui com outros colegas, é um local um pouco assim de difícil acesso, né, até para permitir, porque é como se fosse um condomínio fechado, né, ali, né, aqueles locais onde o Vasco até na época do Luxemburgo fazia ali a pré-temporada. Então é um local bem reservado. Então não sei como é que seria o acesso, a recepção para o torcedor que quer ir lá tirar aquela foto, buscar aquele autógrafo, né? Também o Vasco não costuma receber no aeroporto, sim, normalmente no hotel. Então o Vasco vai ficar concentrado no Bourbon Atibaia, tá? Como informação aí para a galera que está aqui perguntando nesse momento. Então Bourbon Atibaia, local da concentração, e aí depois o Vasco segue amanhã para Bragança e estaremos também na estrada amanhã cedo, já embarcando junto, para a gente poder trazer mais informações do jogo, falar sobre a partida e, claro, todas as notícias do Vasco. E agora vou entrar no assunto que tem sido muito questionado, galera sempre perguntando no dia a dia, sobre como é que está a movimentação do Vasco no mercado da bola. E muita gente perguntando sobre 2 nomes, Talisca e o Hulk. Vou trazer para você a partir de agora nossa informação. Se tratando, né, do Hulk, é um jogador considerado decisivo, de 39 anos. Uma informação que surgiu durante essa semana é que o Atlético Mineiro, ao que indica, está trabalhando para rescindir o contrato com o jogador, mas o mesmo foi procurado e falou que se houver uma rescisão, a diretoria vai procurar, vai conversar. Mas é um jogador que foi decisivo nos últimos anos, é um ídolo com a camisa do Galo, mas chegaria, obviamente, no momento, aos 39 para 40 anos, não seria tão necessário, apesar da qualidade, apesar de ser um jogador com uma história, uma trajetória incrível, mas acho que não corresponde o momento que o Vasco precisa para o ataque e principalmente para a próxima temporada, que o Vasco visa uma Libertadores da América. Não estou aqui desmerecendo o Hulk, não, mas acho que pelo momento, pela idade,
E agora sim, se tratando do Anderson Talisca, que é um jogador que inclusive teve a sua passagem ali na base do Vasco e, claro, foi revelado pelo Bahia. É um jogador com muita qualidade. Conheço, assim, tenho proximidade com a família do Anderson Talisca e buscando mais informações sobre esse jogador, tem muita vontade sim de retornar ao futebol brasileiro. Quer voltar ao futebol brasileiro. Tem opções do Corinthians, do Flamengo. A primeira opção do Talisca seria o Bahia, mas é um jogador que, se o Admar, se o Vasco apresentar uma proposta, apresentar um planejamento, ele vai. Passou pelo Al Nassr, jogou com o Cristiano Ronaldo, inclusive tem uma amizade muito grande com o Cristiano Ronaldo. Foi a convite do José Mourinho para o Fenerbahçe da Turquia. Tem os seus momentos, tem vivido os seus momentos lá, mas é um jogador que para o próximo ano, para a próxima temporada, seria muito interessante o Vasco ir atrás, buscar informações. Então vejo sim com bons olhos, quero saber a sua opinião, torcedor Cruz Maltino. Galera, vou ficando por aqui, deixando aqui o aeroporto agora. Vou colocar para quem está no BTB Play oficial o embarque na tela final. E a galera que está acompanhando também no BTB, no nosso canal secundário, se inscreva, deixa o seu like. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço, valeu!